Então, hoje nós estamos recebendo aqui a jornalista Elisa Robson, que tem acompanhado esse caso do Carvajal desde o ano passado, inclusive esteve na Espanha para entrevistar o Carvajal, não é isso, Elisa? Sim. Olá, André. Olá, Rafael. Olá, pessoal que está assistindo. Estive na Espanha o ano passado para acompanhar bem de perto, né, o que eram as denúncias bombásticas do Carvajal em relação à América Latina e também, principalmente, em relação ao Brasil, né? E agora eu estou aqui nos Estados Unidos também acompanhando essa extradição que está dando muito o que falar. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua participação aqui, Elisa. E como que foi a repercussão na mídia dos Estados Unidos sobre essa extradição? Olha, aqui, ao contrário do Brasil, aqui está tendo bastante repercussão. A mídia internacional está dando isso com muita ênfase. A gente vê a CNN falando desse assunto e trazendo especialista para comentar e fazendo uma revisão da história do Carvajal, as conexões com, enfim, toda essa conexão, óbvio, né, com Maduro e com Chaves, porque o que acontece aqui nos Estados Unidos é que hoje nós temos democratas e republicanos, em alguns pontos, eles são uníssonos, eles falam a mesma coisa, eles concordam plenamente. E uma dessas coisas que eles concordam é que a questão da América Latina, tendo todas essas alianças aí perigosas, ela deve ser enfrentada, né? Então, há uma voz dos senadores democratas e republicanos criticando Lula, criticando Maduro e outras lideranças latino-americanas. É justamente isso que eu queria perguntar para você. O Rafa tocou nesse ponto importantíssimo, que é a questão da imprensa. Há uma discussão em relação a essas denúncias que foram feitas sobre dinheiro do narcotráfico financiando partidos e políticos de esquerda na América Latina, ou somente essa questão do tráfico está sendo discutida aí? É que tudo é uma grande conexão, né? Então é como se estivesse puxando um fio. Uma coisa sempre acaba chegando em outra. Veja só, o caso do Carvajal, que é, né, um general venezuelano, então partiu da Venezuela, acabou irradiando isso, né, para todos, assim, para toda a América Latina e para muitos países, aí inclusive da Europa e aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem essa acusação que é muito antiga, que já foi investigada assim, há muitos anos, desde 2011, né, e pelo menos há 10 anos já foi feita esse pedido de extradição do Carvajal, que é a questão que foi descoberta de Chaves e de Maduro, né, junto com o Carvajal e outros poderosos lá da alta cúpula venezuelana, numa estratégia com os cartéis da Colômbia, do México, e da Venezuela para, então, inundar os Estados Unidos com drogas. Então, essa conexão foi a grande investigação que se estende há muitos anos aqui dos Estados Unidos para, principalmente, essa questão da Venezuela. Só que, como os tentáculos, né, e tudo se mistura muito com a questão política, acaba tendo, sim, uma observação muito grande desses atos políticos. Por exemplo, como Chaves e Maduro são acusados de transformar a Venezuela num narcoestado, e são acusados pelos Estados Unidos de transformarem a Venezuela nesse, né, estado que recebeu as bases das Farc, né, porque Chaves e Maduro abriram as portas para que as Farc, enquanto Isso. estrutura de narcotráfico, pudesse estabelecer lá. Eles expulsaram o DEA, que é o Departamento de Drogas dos Estados Unidos, que tinha lá a sua sucursal, digamos assim. Então, quando tudo isso começa a ser identificado e julgado, há sim toda uma conexão política. Tanto é que aquele pedido de recompensa, eu acho que todo mundo lembra, de 15 milhões pela cabeça de Maduro, Sim. aquele pedido de recompensa, ele está
junto, ele coloca Maduro junto no mesmo processo de Carvajal. Então, esse processo que Carvajal está sendo julgado hoje tem é o mesmo processo contra Maduro, eles estão juntos, né, nessa acusação. Então, como é que vai fazer? Carvajal, Maduro é o líder político, o ditador, presidente da Venezuela, e é uma questão política. Então, as coisas estão tudo muito junto e misturado, né? Então está se fazendo uma leitura de como essa questão política foi irrigada assim pelo narcotráfico, e daí uma coisa leva a outra, né? Os governos latino-americanos são vistos como governos altamente corruptíveis, né? Por essa questão pesada aí das drogas. Certamente, Elisa, nós estamos conversando aqui com a jornalista Elisa Robson, que conversou com Hugo Carvajal El Pollo. Ela esteve com ele entrevistando na Espanha. Elisa, você acha, eu quero agora sua sinceridade aqui, que ele vai falar nos Estados Unidos alguma coisa que ele tenha escondido na Espanha? Olha, o Carvajal, ele tem, assim, detalhes, ele carrega, né, detalhes muito grandes, detalhes muito grandes, não, detalhes muito intensos em relação ao trabalho, à operação de toda essa estrutura que foi feita aí, política e narcotráfico. Então, ele tem muitos detalhes, muitas informações. E isso significa que ele vai usar tudo o que ele tiver, com certeza, para amenizar essa pena dele. Eu até escrevi um Twitter hoje falando sobre isso, que ele tem 63 anos. Qualquer pena mais leve, digamos assim, de 30 anos, significa uma prisão perpétua para ele. Então, eu tenho certeza que ele vai usar todas as informações, as conexões que ele tem para aliviar a situação dele, para encontrar uma saída. Por quê? Porque recentemente, como eu disse para você, no mesmo processo está Maduro, Carvajal e mais uns 3 figurões lá da alta cúpula da Venezuela. 2 são, total, acho que são de 5, se eu não me engano, ou 6 que estão nesse processo. 3 desses figurões já fizeram acordos com a justiça americana de Nova York. E eles conseguiram reduzir em poucos anos, entregando muitas informações dessas operações. Então, eles conseguiram uma redução de pena significativa lá nos Estados Unidos. Não foi trazido à tona ainda estes acordos, a público, digamos assim, esses acordos, eles não foram expostos ainda. Que acordos foram esses, que informações esses altos funcionários, ex-altos funcionários da cúpula venezuelana entregaram para a justiça americana, que permitiram que eles tivessem redução de pena. A impressão que eu tenho é que a justiça americana está montando um grande quebra-cabeça, né, com todas essas delações que eles estão conseguindo. A do Carvajal é a mais comemorada, porque realmente ele está na cúpula. O mais comemorado que ele seria só a cabeça de Maduro, né, mas embaixo de Maduro, ele é o mais, assim, foi o mais esperado, mesmo porque essa extradição foi pedida há 10 anos. Então, foram anos esperando que ele chegasse ao território norte-americano. Perfeito. Você acha que essa delação do Carvajal pode trazer implicações para o Foro de São Paulo? Com certeza absoluta. Tudo o que ele revelar, o que ele tiver ou que ele for, né, colocar em exposição, tem conexão direta com o Foro de São Paulo, com as estratégias do Foro de São Paulo, com essa jornada aí que o Foro de São Paulo traçou ao longo de todos esses anos. Então, com certeza, o que Carvajal trouxer para a justiça norte-americana vai implicar diretamente a estrutura do Foro de São Paulo. Verdade, Elisa. Lembrando que nós temos eleições, falando em Foro de São Paulo, temos eleições na Argentina este ano. E houve uma mudança do cenário eleitoral, do cenário político na Espanha neste domingo. Você acredita que pode haver uma mudança nos próximos anos na política latino-americana, que estava sendo varrida pela esquerda, e agora parece que há sinalização
de que a população desses países, apesar de tudo, apesar de todo o controle feito pela esquerda, está reagindo e pode trazer de novo lideranças conservadoras que possam melhorar a economia, a qualidade de vida, a segurança dos latino-americanos? Olha, nos próximos anos, não, acho que nos próximos meses. Porque, veja bem, essa questão, veja só, há tanto tempo se esperava a extradição do Carvajal para os Estados Unidos. E agora aconteceu. é, por quê? Por que aconteceu agora essa extradição? O que que levou? Bom, o que que impedia, para começo de conversa, o que que impedia a extradição dele que ele conseguia ficar na Espanha? Era a Corte de Direitos Humanos de Estrasburgo, que representa, né, a Europa, não só a Espanha. Essa corte que ficava, digamos assim, concordando com os argumentos da defesa de Carvajal, que dizia o seguinte: olha, Carvajal não pode ser mandado para os Estados Unidos, porque senão ele vai pegar prisão perpétua. E prisão perpétua é uma coisa desumana, e tal, tal, tal. Então, isso era muito aceito por essa Corte de Direitos Humanos da Europa. De repente, não mais que de repente, mudou isso, assim, esse entendimento. Então, essa corte, digamos, do nada, ela resolveu discordar da defesa de Carvalho, falou, não, mas não é bem assim. Ah, nós achamos que você não vai ser sumariamente levado à prisão perpétua se você for entregue aos Estados Unidos, então nós vamos agora autorizar. Então, né, num belo dia, a corte lá de Estrasburgo decidiu que ia autorizar a extradição dele. Foi uma coisa bem surpreendente, assim, porque, né, todo mundo, mudaram de opinião. Acontece que é o quê? O que está em jogo aí? É Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos têm uma posição muito clara contra quem? Contra a China. Né? Então, são duas forças que estão contra o avanço da China e da Rússia também. O que que acontece com os governos latino-americanos nesse momento em termos políticos, né, geopolíticos? Alinhamento total. Lula falou aos quatro cantos que ele está com a China, que ele está com a Rússia, principalmente com a China, e que ele está fechado, e eu sou comunista, tenho orgulho de ser comunista, e foi. Então, daí, de repente, nós temos uma movimentação muito interessante, uma mudança de postura, onde Europa e Estados Unidos tomam uma nova decisão. Eu acredito que Carvajal vai ser usado como uma força de pressão para cima desses governos latino-americanos que estão alinhados com a China, porque foi uma decisão que veio muito a calhar, né? Uma decisão que veio quase inesperada, e provavelmente as informações que Carvajal tem serão usadas por pressão política também para cima do Brasil e de outros países. Isso pode fazer com que haja um enfraquecimento, né, do poder de Lula, por exemplo. Não vou afirmar aqui que derrubariam o governo Lula, porque daí já é, né, uma outra dimensão, mas é muito possível que haja um enfraquecimento usando a questão do Carvajal para que o governo Lula seja atingido aí devido ao seu posicionamento aberto, né, contra a Europa, Estados Unidos e a favor da China. Elisa, nós conversamos no ano passado, durante o período eleitoral, assim que você retornou da Espanha. Algumas coisas você guardou em segredo, porque estava ali naquele período eleitoral, né? Toda uma pressão, uma situação. A sua ida para a Espanha foi tensa, né? Pude acompanhar de perto. Inclusive, vou aproveitar para colocar o livro da Elisa aqui na tela, que eu comprei, inclusive. Cadê, gente? Está aqui o livro. Obrigada. Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. E no livro você conta que fez uma pergunta para o Carvajal se durante o tempo em que ele esteve ali no estado chavista, se ele teve encontros com algum ministro ou teve algum encontro com algum ministro da Suprema Corte brasileira. Ele respondeu a esta pergunta? Sim,
ele falou o seguinte, essa é uma das perguntas, acho que, né, mais importantes, porque óbvio que não foi só Lula, né, quando ele fala que a esquerda brasileira foi financiada, e ele cita nominalmente Lula, é evidente que não é só Lula sozinho envolvido nessa trama toda, né, quem mais estaria envolvido, que outras forças, que outras pessoas poderosas estariam. E eu perguntei para ele se os indicados à Suprema Corte da esquerda ou por Lula, eles estariam envolvidos nessa trama toda, e, enfim, o que ele tinha a dizer, porque eles, obviamente, né, Carvajal lidou com todas as figuras de grande poder de diversos países, e daqui também. Ele me respondeu de forma genérica, mas interessante. Ele falou assim, eu respondo sim a todas as suas perguntas, e entre elas estava essa, mas eu só vou entregar as provas diante de uma delação premiada, né, de um acordo com a justiça. E então nós ficamos muito preocupados, né? Eu fiquei bastante preocupada porque é uma acusação, uma denúncia muito grave, né? E que, se isso for comprovado, aí sim não resta dúvidas de que o poder no Brasil foi sequestrado, né? Houve o sequestro pelo quem? Por quem financiou, segundo Carvalho, o narcotráfico. Então, quando ele diz que sim a todas as minhas perguntas, inclusive a essa, nós ficamos numa grande expectativa para saber que conexões, que provas ou que explicações, por exemplo, ele vai dar agora à justiça americana, em que vão nos levar uma coisa a outra, né? Que vai puxar esse fio da meada e que vai mostrar que, obviamente, Lula não agiu sozinho, mas quem mais agiu? Né? Quem mais? Então, quando ele diz que sim, né, a todas as minhas perguntas, inclusive a essa, nós queremos saber os detalhes e temos uma grande expectativa para saber. Agora, ele chegou no momento que ele queria, né, que era o momento de fazer acordo. Então, Carvalho está no momento que ele queria. Acordo com quem? Com a principal força do mundo, que é a justiça norte-americana. Então, acredito que os americanos têm todo, como não teriam, né? Vão ter todo o interesse em informações desse nível, né? Desse patamar. Que poderes, a lei do o próprio presidente da República do Brasil estar implicado nessas denúncias é uma coisa muito séria, né? E além disso, o que mais? Integrantes da Suprema Corte do Brasil, como acontece na Venezuela, né? Porque a Suprema Corte da Venezuela está até até o pescoço envolvido em toda essa trama. Sim. Então, quais outras Supremas Cortes estariam envolvidas? Nossa. Muito bom. Elisa, o Hugo Carvajal, ele está nos Estados Unidos, isolado, é claro, no presídio de segurança máxima, até porque deve ter muita gente interessada em silenciá-lo. Mas eu queria saber de você se você tem planos de entrevistá-lo, se você vai tentar nessa entrevista, e que pergunta que você gostaria de fazer para ele nessa oportunidade. Eu sou uma jornalista independente, eu sempre deixo muito claro, né? Então, assim, tudo depende muito de recursos e de apoios espontâneos, das pessoas que seguem, do cidadão comum. E eu, inclusive, prefiro, né, do que instituição A ou B, porque, né, geralmente, quando você é financiado por algumas instituições muito fortes, o jornalista acaba ficando ali amarrado, né? Então, eu até prefiro. Então, depende muito de que tipo de recursos eu vou ter para fazer essa investigação, que não é essa reportagem, que não é uma reportagem barata, né? Precisa de estrutura para você fazer, porque, né, que nem na Espanha, não consegui em um dia o acesso às informações, estar com a família do Carvajal, com a defesa do Carvajal, não foi em um dia, eu fiquei 2 semanas lá plantada, tentando descobrir, e no último dia que eu consegui as informações que eu precisava. Então, embora eu esteja nos Estados Unidos, há muitos custos, né, custos importantes aqui, e eu dependo muito de doações para ir em frente, ou para não ir, ou para ficar só retransmitindo as informações principais. Em Nova York, ele está lá na prisão do Brooklyn, né, no sul do Brooklyn, e ele está, então, nessa prisão de segurança máxima, mas há como acessar por meio da sua defesa, o seu advogado está disponível para a imprensa,
né? E ele tem dado informações muito interessantes, inclusive sobre os próximos passos da sua defesa, né? Do que eles vão fazer, o que eles vão alegar, eles têm dado sobre tudo isso. O que eu gostaria muito de perguntar entre as informações principais para o Carvajal é sobre a entrega mesmo dessas informações que ele vem prometendo e no que consiste, né? Eu gostaria muito de entender no que consiste. Ele vai entregar documentos, ele vai entregar testemunhas, ele sempre alega que tem testemunhas que estavam com ele em todos esses processos, inclusive Que é muito testemunhas de que, por exemplo, a esquerda brasileira recebeu dinheiro ilegal. Ele falou para mim, tem testemunhas que estavam comigo durante essa operação para enviar dinheiro para a esquerda latino-americana, inclusive no Brasil. Então, eu acho que eu gostaria muito de saber mais detalhes sobre isso, porque a gente sabe o que isso significaria para o Brasil, essas informações. excelente. Parabéns mesmo pelo trabalho que você faz, Elisa. E Obrigada. como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, na internet? Como é que as pessoas têm acesso ao seu trabalho? Então, gente, eu estou no Instagram, Elisa Robson, Elisa Robson DF, mas Elisa Robson já me acha, Elisa Robson no Facebook, Elisa Robson no Twitter, no Telegram também. E eu tenho também um boletim que eu estou distribuindo gratuitamente para quem envia o e-mail para Elisa Robson EUA, que é EUA de Estados Unidos, @gmail.com. É só pedir, eu distribuo gratuitamente esse boletim com as informações internacionais. E também, esse também é o Pix, se alguém quiser fazer doação e dar apoio, é esse o meu endereço. Repete para a gente o Pix, por favor, Elisa. Elisa Robson, eua@gmail.com. Ótimo. Anotado aqui, pessoal. Quem quiser fazer uma contribuição, por favor, para esse trabalho que a Elisa está desenvolvendo. Elisa Robson, eua@gmail.com. EUA de Estados Unidos da América. Andréia. Pois é, tive que improvisar aqui, porque minha câmera resolveu desligar. Mas gostaria de agradecer a Elisa por estar aqui conosco hoje. Um prazer falar com ela mais uma vez, trazer para a gente essas atualizações. E nós contamos com essas informações que você está acompanhando aí de pertinho, viu, Elisa? Não podem contar, eu faço questão de fazer esse trabalho, eu acho que é incrivelmente de utilidade pública, interesse público, e só vocês, em mídia independente, estão dando atenção a isso, atenção devida, né? A mídia tradicional continua fazendo vistas grossas, ou quando dá notícia, não faz nenhuma menção à conexão com o atual governo brasileiro, né? Que é impressionante isso. É verdade. Para a velha mídia brasileira, inclusive, Elisa, não existia Foro de São Paulo até pouco tempo atrás. Verdade. Exatamente. E Nós estão tratando o convivemos caso do Carvajal da mesma forma, né? Sim, sim, infelizmente. Então, muito obrigada a você que nos assistiu, que acompanhou. Compartilhe esse conteúdo, assine aí, mande o e-mail aí para a Elisa para você receber essas informações, esse boletim que ela faz semanalmente. Compre o livro da Elisa, deixa eu colocar aqui na tela de novo, Obrigada. tá? Ele é um livro digital, né, Elisa? É só na Amazon Sim, que encontra? só na Amazon, na Amazon.com. Então, compre. Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. Excelente. Muito bom. É isso, Elisa, então. muito obrigado mesmo. E a Eu que gente espera agradeço. conversar com você outras vezes para trazer Sim, à notícias disposição. importantes para o Brasil, aqui para o nosso continente. Muito obrigado, Elisa. Obrigada, gente. Um abraço.